Sábado, agora são 5h15 da tarde e eu vou trazer para vocês uma receitinha de pão caseiro, o melhor pão caseiro que eu já comi. Além de muito bom, muito fácil de fazer e com todos os ingredientes que a gente geralmente tem em casa, tá bom? Depois que eu terminar a minha receita de pão caseiro, eu vou fazer um cappuccino caseiro para tomar enquanto eu assisto meus vídeos e o pão fica pronto. E aí eu trago a receita para vocês também, tá bom? Nós vamos precisar, para fazer esse pão, 5 gramas de fermento biológico. Eu pesei aqui 5 gramas, porque eu compro o pacotão, que vem 100 e poucas gramas. Então, eu pesei 5 gramas. Para quem não tiver balança, eu vou usar essa colherinha aqui, para nós medir quantas colherinhas tem aqui, para vocês saberem quanto dá 5 gramas, tá? Aqui eu tenho 2 ovos. Vou usar meia xícara de óleo, sal, açúcar, farinha e uma medida dessas de potinho de requeijão, que dá uma xícara, exatamente uma xícara que eu medi aqui no meu medidor, e uma xícara dá um copinho desse cheio de requeijão, tá? Eu vou usar de leite morno, que eu já coloquei ele pra aquecer. Então, é isso que a gente vai usar. Agora eu vou mostrar o passo a passo pra vocês. Vou colocar o primeiro fermento aqui pra agir, tá? Enquanto eu misturo os outros ingredientes. Então, aqui, nessa misturinha, eu coloquei 3 colheres de chá de fermento biológico, que equivale a 5 gramas, exatamente 3 colheres. 1 colher de açúcar e leite morno. E eu vou deixar esse fermento agora agindo enquanto eu misturo os outros ingredientes. Agindo aqui no copinho, aqui dentro do liquidificador, e vou misturar novamente. Depois de tudo misturado, eu pego 500 gramas de farinha, tá? Aqui tem 500 gramas de farinha, meio quilo de farinha, e coloco a mistura do liquidificador aqui. E vou misturar. E vou largar a massa aqui nessa farinha. Vou ir sovando ela até desgrudar da mão. The place where the animals go. But baby, I'm here and I'm watching you move. There's just one thing you should know. Ó, já não tá grudando mais, ó. Ó, aqui já coloquei o pãozinho no forno. Cobri ele com um paninho limpinho, tá? E vou deixar ele descansando aqui até ele dobrar de volume, até ele dobrar de tamanho, tá? O forno tá desligado, ele foi pré-aquecido a 90 graus por 10 minutos. Não pode ligar o forno agora, tá? Ele vai ficar aqui descansando até dobrar de tamanho. Então,
Deixa ele aí dormindo quietinho. E agora eu vou fazer para vocês, enquanto o nosso pãozinho descansa aqui, nós vamos fazer um cappuccino caseiro para tomar, tá bom? Para preparar o nosso cappuccino, então, uma xícara dessas aqui, eu vou precisar de café solúvel, achocolatado, canela, açúcar e leite fervendo, tá? Então agora vamos lá pro passo a passo. Vou precisar aqui. Vou usar essa colherinha aqui, tá? E vou medir uma, duas. São 2 colherinhas bem cheias, tá? Vou precisar aqui também. Um pouquinho de canela, tá? Pra não ficar muito forte. Ó. Então, aqui eu coloquei 2 colheres cheias de achocolatado, 2 colheres de chá cheias de café solúvel e uma pitada de canela. Agora eu vou colocar aqui 1 colher de açúcar. 1 colher de açúcar, tá? Aí eu vou pegar aqui um pouquinho desse leite só para umedecer. E com um garfo eu vou misturar os ingredientes aqui, tá? Então agora que eu já misturei tudo, tá? Eu vou colocar o leite fervendo. Vou colocando aos pouquinhos e misturo. Não coloco tudo de uma vez não, tá? Vim aqui pra casa da minha mãe pra ajudar ela a dar um jeito nas coisas. Prontinho o nosso cappuccino, tá? Agora vou sentar aqui no sofá assistindo as receitas da Paty do canal Vida 1 e depois eu volto então com a continuação do nosso pão caseiro. Ó, gente, aqui eu tenho o pãozinho que já dobrou de volume, tá? Então agora eu vou sovar esse pão de novo, vou sovar ele de novo e vou fazer as bolinhas para pôr na forma, tá? Depois de sovado, eu vou separar esse pão em 4 partes. Tá? Vou separar em 4 partes e aí eu já vou começar a modelar as bolinhas. Eu pego uma das partes, enrolo e corto ela em porções pequenas para ir modelando as bolinhas. Passo um pouquinho de farinha na mão e vou modelando a bolinha na mão, ó. Na minha forma, cabem 24 bolinhas deste tamanho. Eu não sei o tamanho exato da minha forma, mas é aquelas formas grandes, sabe? Aí eu vou fazendo assim em todas as bolinhas. Pronto, aqui já terminei de modelar todas as bolinhas. Ó, elas ficam assim, uma pertinho da outra. Não coloco muito longe, porque como elas são pequenininhas, elas têm que grudar uma na outra. Aí coube 24 bolinhas na minha forma, tá? Agora eu vou colocar para crescer novamente. Aqui eu volto o pãozinho novamente pro forno para descansar. Aí quando ele dobrar de tamanho, eu ligo o forno novamente, tá? Então aqui eu deixo ele no forno desligado, pré-aquecido, para ele dobrar de volume. Quando eu for assar ele, eu vou assar 35 minutos, 275 graus,
tá? Quando ele dobrar de volume, eu já ligo o forno para ele assar. Eu não consegui gravar para vocês que meu celular descarregou na hora que eu coloquei ele para assar quando ele dobrou de volume, mas é aquilo ali mesmo. Eu deixei ele crescendo, ele dobrou de volume e eu só liguei 35 minutos a 275 graus. Aqui o nosso pãozinho já tá pronto. Aí aqui eu tenho uma aguinha com açúcar, tá? Que eu vou... É uma caldinha que eu fiz, um pouquinho de água e açúcar. Aí eu vou usar esse pincelzinho aqui que eu uso só na cozinha mesmo, que eu esterilizei ele e aí eu uso só na cozinha. Eu vou pegar, molhar o pincelzinho nessa caldinha e vou ir passando no pão. Ó, vou pincelando ele. Vou pincelando ele e aí eu tenho que fazer isso com ele ainda quente, tá? E meio quilo de farinha deu toda essa forma. Essa daqui é a forma grande, tá? Deu toda essa forma de pão, né? Passei muito forte ali, quebrei o pãozinho. Ó. No ano passado, o Porto de Rio Grande exportou 14 milhões de toneladas de mercadorias para a China. E aí eu vou fazer isso em todo o pãozinho, tá? Olha esse pãozinho, gente, que lindo! Dá pra fazer até hambúrguerzinho. Com meio quilo de farinha deu toda essa forma de pão, né? Então ele rende bastante. E além de render, é barato, né? Porque a gente usou o quê? Ovo, leite, farinha, fermento e açúcar. Praticamente foi isso. E óleo. Então, geralmente a gente tem todos esses ingredientes em casa, né? Eu vou abrir um pra mostrar pra vocês. Mas olha... Olha a maciez desse pão. Olha como fica maciozinho e olha por dentro. Bem sovadinho. Nem parece que a gente fez em casa. É uma delícia, gente. Vale a pena fazer. Então é isso, meus amores. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.